Saudações fraternas, queridos irmãos e irmãs. Estamos de volta com 30 minutos com a palavra. Continuamos em Atos capítulo 22. Vamos orar. Traga à nossa memória, Senhor, aquilo que Tu tens falado aos nossos corações e agora, através das Tuas Escrituras, aplica aquilo que Tu tens falado às nossas vidas. O Teu Espírito Santo opera em nós nesta hora, nós rogamos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Nós estamos no versículo 19, de 22. Deixamos Paulo na escadaria da fortaleza Antônia, defendendo-se e falando aos seus conterrâneos que estão revoltados contra ele. Por pouco não o mataram, foi salvo por causa de um oficial romano, e agora ele está continuando a sua narrativa sobre a sua vida. Quando ele voltou a Jerusalém, ele disse que orava no templo, versículo 17, achei-me em êxtase e vi aquele que me dizia, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Versículo 19. Disse eu, Senhor, eles bem sabem que eu encarcerava e açoitava pelas sinagogas os que criam em ti, e quando se derramava o sangue de Estevão, sua testemunha, eu também estava presente, consentindo na sua morte e guardando as capas dos que o matavam, complícito diretamente na morte de Estevão. Disse-me ele, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Aqui a grande mensagem do Evangelho de Lucas e Atos é como o Evangelho sai de Israel e vai até todos os gentios. Nós já acompanhamos Paulo nas suas viagens missionárias, mostrando o impacto do Evangelho sobre os gentios. E no final de contas, nós vamos receber no final deste livro a boa mensagem, que Paulo chegou à capital do Império. Alguns dizem que antes de ele ficar lá na capital do Império, ele foi até a Espanha, a mais longínquo oeste do Império Romano. Mas isso aí não temos comprovação, era o desejo dele. Então, Paulo está ainda defendendo a sua causa, ou falando sobre a sua causa, e interessante, ele está falando sobre Jesus falando com ele. Jesus apareceu a ele e disse-me ele, versículo 21, vai porque eu te enviarei para longe aos gentios. 22, ora, escutavam-no até esta palavra. O povo escutava, mas então levantaram a voz dizendo, tira do mundo tal homem, porque não convém que viva. Puxa vida, que acusação. Gritando eles e arrojando de si as capas e lançando pó para o ar, o comandante mandou que levasse Paulo para dentro da fortaleza, ordenando que fosse interrogado debaixo de açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. Tipicamente, a interrogação com tortura. Quando o haviam atado com as correias, disse Paulo ao centurião que ali estava, é-vos lícito açoitar um cidadão romano sem ser ele condenado? Opa! Paulo está muito feliz que ele é um cidadão romano. Você vai ver daqui um pouquinho como é que ele conseguiu a sua cidadania romana. Mas o que ele disse ao centurião era um alerta enorme. O cidadão romano não podia ser torturado, açoitado, sem ser condenado primeiro. O sistema de jurisprudência romana era famoso. Ouvindo isso, versículo 26, foi o centurião ter com o comandante e o avisou, dizendo, vê o que estás para fazer, pois este homem é romano. Vindo o comandante, perguntou-lhe,
Diz-me, és tu romano? Respondeu ele, sou. Tornou o comandante, eu por grande soma de dinheiro adquiri esse direito de cidadão? Quer dizer, ele comprou o direito de ser cidadão romano com muito dinheiro. Era um soldado romano. Soldado romano significa um soldado que não necessariamente não era um romano, mas servia nas forças romanas. E ele, com muito dinheiro, adquiriu o direito de ser um cidadão romano. Paulo responde, pois eu sou de nascimento. Eu nasci assim, você não tem desculpa. Imediatamente, pois, se apartaram dele aqueles que o iam interrogar. E até o comandante, tendo sabido que Paulo era romano, atemorizou-se porque o havia ligado, o havia amarrado. No dia seguinte, versículo 30, querendo saber ao certo a causa por que ele era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e trazendo Paulo, apresentou-o diante deles. Agora ele está perante o sinédrio e todos os anciãos do povo, e o comandante quer saber por quê. Por que tanto alvoroço? Entramos agora no versículo 23, e já vou alertando os irmãos e irmãs, 23, 24, 25, 26, 27, 28, esses próximos 6 capítulos, a narrativa corre solta. É muito importante saber como é que Paulo chegou até Roma, e é importantíssimo para nós compreender como o Senhor queria que ele estivesse em Roma. Capítulo 23, versículo 1. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse, varões irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Essa é uma palavra que Paulo enfatiza muito em seus escritos, que o cristão tem que ter uma consciência limpa. Mas o sumo sacerdote, Ananias, mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Deram um tapa nele. Então Paulo lhe disse, Deus te ferirá a ti, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja ferido? A lei não permitia esse tipo de tortura. A lei dos judeus. Os que estavam ali disseram, injurias o sumo sacerdote de Deus? Você está atacando ou falando mal do sumo sacerdote? 5. Disse Paulo, não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote? Porque está escrito, não dirás mal do príncipe do teu povo. Agora, veja a sagacidade de Paulo. Ele está perante o sinédrio, são 72, e mais anciãos, deve ser uma grande multidão. O comandante está ao seu lado, garantindo a sua segurança. Versículo 6. Sabendo Paulo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no sinédrio, varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, é por causa da esperança da ressurreição dos mortos que estou sendo julgado. Lançou a areia na engrenagem desta reunião. Por quê? A cúpula do templo eram saduceus, a cúpula sacerdotal. Havia fariseus que eram sacerdotes também. Mas aqui está a grande divisão. Por quê? Veja o versículo 7. Ora, dizendo ele isto, surgiu dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa, reconhecem tudo isso. A gente gosta de pensar que os fariseus eram os conservadores. Não. Os conservadores eram os saduceus. Os que tinham a posição mais liberal quanto à interpretação das Escrituras eram os fariseus, que criam
na ressurreição dos mortos. Este conceito surgiu depois do exílio, no período entre o fim do exílio e o período de Jesus, o período do Novo Testamento, surgiu esta grande crença. Deus havia semeado esta crença na ressurreição, da ressurreição dos mortos, de vida além da morte, de uma vida na ressurreição. Deus havia semeado por todas as Escrituras. Só dou um exemplo só. Quando a gente lê o Salmo 23, a gente termina assim: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei onde? Na casa do Senhor. Uns dizem por longos dias, outros dizem para sempre. A ideia de que haveria uma recompensa para os que sofreram injustamente, uma recompensa para os fiéis. Esta ideia semeada em toda a história de Israel, agora chegou à fruição entre os fariseus, que tinham definido que havia sim um dia de ressurreição, que havia espíritos, que havia anjos, que havia esta interpretação, essa interpenetração sobrenatural dentro da sociedade, dentro do povo de Deus, na realidade. Então Paulo, quando diz que é fariseu, filho de fariseus, está ali por causa da sua defesa da ressurreição. Claro, ele está defendendo a ressurreição de quem? De Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, ele vai dizer: é interessante, vocês estão falando que não há ressurreição. Se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vazia, vã, inútil. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso, porque ele diz que ressuscitou seu filho. Paulo crê na ressurreição e ele plenamente espera a sua ressurreição, como nós também cremos. Versículo 9. Por causa da areia que ele joga, areia nada, ele jogou uma pedra dentro da engrenagem. A reunião que era para atacar Paulo agora está dividida. Uns, quer ver? Daí 9. Daí procedeu grande clamor, e levantando-se alguns da parte dos fariseus, altercavam, dizendo: não achamos nenhum mal neste homem. E quem sabe se ele lhe falou algum espírito ou anjo cutucando os saduceus? Quem vai dizer que não foi um anjo ou um espírito que falou com ele? 10. E avolumando-se a dissensão, o comandante, temendo que Paulo fosse por eles despedaçado, mandou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Novamente, o Império Romano vai salvar o grande inimigo, de certa forma, do Império Romano. Como é que eu digo isso? Will Durant escreveu um relato da história da humanidade. Ele diz que Jesus conquistou Paulo e Paulo conquistou o Império Romano. Eu acho interessante isso, porque na realidade o que nós temos visto é que a pregação de Paulo, o espalhar do Evangelho por suas obras, suas palavras, e a continuidade do Evangelho por suas escritas, garantem que o Império Romano estava sendo atacado ao nível mais sutil e mais baixo, que é lá embaixo onde as pessoas creem no Evangelho. Versículo 10, ele foi para a fortaleza, protegido pelo Império Romano. 11. Na noite seguinte, apresentou-se-lhe o Senhor. Jesus apresentou-se a Paulo e disse: tem bom ânimo, porque como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa que o des também em Roma. Ananias, quando veio
para batizar Paulo, disse que ele veria o justo é Jesus. No capítulo 22 e 23, nós temos 2 vezes Jesus aparecendo diretamente a Paulo. Se nestas horas ele apareceu, e quantas outras vezes ele apareceu a Jesus, nós não sabemos. Ele dá alguma ideia em 2 Coríntios 11, de ter sido arrebatado ao terceiro céu, alguma coisa assim, e visto coisas que não podem ser faladas. Mas a questão é o que Jesus está dizendo para ele. Você foi minha testemunha aqui em Jerusalém? Pois é, daqui eu quero chegar com o meu evangelho até Roma. E você vai dar testemunho também em Roma. 12. Quando já era dia, coligaram-se os judeus e juraram sob pena de maldição, que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. Coligaram os saduceus e os fariseus, e especialmente aqueles fanáticos da sinagoga dos da Ásia, que perseguiram Paulo sempre, coligaram, fizeram um trato entre si. E eles juraram que não iam comer nem beber até que matassem Paulo. Qual é o mandamento que diz? Não cometerás assassinato, ou melhor, não matarás. Pois eles estão rompendo este mandamento. Não darás falso testemunho. Eles estão fazendo isso também. De uma certa forma, eles já tinham adorado um outro Deus. O outro Deus era um Deus da sua própria invenção. Era o próprio templo, era a própria tradição. Não era o próprio Deus. Então, coligaram-se e juraram sob pena de maldição, ou para o inferno, que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Não é um grupinho, não, é um grupinho grande. E estes foram ter com os principais sacerdotes e anciãos e disseram: conjuramo-nos sob pena de maldição a não provarmos coisa alguma até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o sinédrio, rogai ao comandante que o mande descer perante vós, como se houvesseis de examinar com mais precisão a sua causa, e nós estamos prontos para matá-lo antes que ele chegue. A conjuração era essa aqui. Vai lá, os principais sacerdotes, vai lá e fala para o comandante trazer de volta para o sinédrio, que agora nós queremos ouvir, e enquanto ele chegar, nós vamos matar ele. Mas olha a graça de Deus. 16. Mas o filho da irmã de Paulo. Filho da irmã de Paulo é sobrinho. Tá certo isso aí? Isso mesmo. O filho da minha irmã é meu sobrinho. Isso mesmo, é sobrinho. A família de Paulo está em Jerusalém. Pelo menos a irmã dele. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo sabido da cilada, entrou na fortaleza e avisou a Paulo. Ele aparentemente recebia visita. Versículo 17. Chamando Paulo, um dos centuriões disse: leva este moço ao comandante, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando-o ele, pois, levou-o ao comandante e disse: o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este moço, que tem alguma coisa a dizer-te. O comandante tomou-o pela mão e, retirando-se à parte, perguntou-lhe em particular: que é que tens a contar-me? Disse ele: os judeus combinaram rogar-te que amanhã mandes Paulo descer ao sinédrio, como que tendo de inquirir com mais precisão algo a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir por eles, porque mais de 40 homens dentre eles armaram ciladas,
os quais juraram sob pena de maldição não comerem nem beberem até que o tenham morto, e agora estão aprestados, prontos, esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o moço, ordenando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. Parece um filme, não parece, gente? Dramático. Sequência de eventos, de situações, controvérsias, violência e a intervenção de Deus. 23. Chamando 2 centuriões. Leia bem, o centurião era o sargentão. Era como se fosse o mais baixo dos oficiais, mas o mais alto dos não oficiais. O centurião era responsável por 88 homens. Era a espinha dorsal do exército romano. O centurião chegar a este cargo, esta patente, tinha que ter vivido muitos anos em combate, sobrevivido, dado exemplo e ser uma pessoa capaz de liderança. Então, chamando 2 centuriões, 23, disse: aprontai para a 3ª hora da noite, 3ª hora da noite seria meia-noite, 200 soldados de infantaria, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Jerusalém, lá em cima, Cesareia, à beira-mar. A escolta de um homem, são, quer ver? 200 mais 70 mais 200, 470 pessoas armadas do exército romano para escoltar um homem. Quero ver agora se os 40 vão fazer alguma coisa. E mandou que aparelhassem cavalgaduras para que Paulo montasse, a fim de o levar salvo ao governador Félix. O governador da província da Judéia era Félix. Ele vai de cavalo dessa vez. E escreveu-lhe uma carta nestes termos. Não vai mandar o prisioneiro sem uma carta. Cláudio Lísias. Eu gosto mais de Lucas. Lucas nos dá as diquinhas dizendo: eu estava presente, eu sei o que aconteceu. Eu falei com pessoas que sabiam sobre tudo isso e agora eu estou te contando mais de perto, ele está dizendo. Porque sabe o nome do comandante da fortaleza Antônia em Jerusalém? Cláudio Lísias. Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Salve! Este homem foi preso pelos judeus e estava a ponto de ser morto por eles, quando eu sobrevim com a tropa e o livrei ao saber que era romano. Cobrindo seus rastros aí, só ficou sabendo depois. Mas agora ele está dizendo, ele é romano. Querendo saber a causa por que o acusavam, levei-o ao sinédrio deles, e achei que era acusado de questões da lei deles, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou prisão. E quando foi informado que haveria uma cilada contra o homem, logo o enviei, intimando também aos acusadores que perante ti se manifestem contra ele. Passa bem, saúde, saudações. 31. Os soldados, pois, conforme lhes fora mandado, tomando a Paulo, o levaram de noite a Antipátride, mas no dia seguinte, deixando aos da cavalaria irem com ele, voltaram à fortaleza, os quais, logo que chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao governador, apresentaram-lhe também Paulo. Versículo 34. Tendo lido a carta, o governador perguntou de que província ele era, e sabendo que ele era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem também os teus acusadores, e mandou que fosse guardado no pretório de Herodes. O pretório de Herodes não era brincadeira, não, era uma grande fortaleza que Herodes tinha construído. E as ruínas estão lá na Judéia hoje,
de Israel, e arqueologicamente examinadas, uma coisa muito grande. Está lá. Chegamos ao capítulo 24. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com alguns anciãos e um certo Tertulo, orador, os quais fizeram perante o governador queixa contra Paulo. Um orador, quer dizer, eles vão ter que falar uma coisa assim a nível da conduta perante um juiz de Roma. Então tem que ser alguém que sabe falar bem. Das disciplinas que se estudava naquela época, a retórica era uma. A retórica, Paulo, dono da retórica. Você quer ver? Olha só, 1 Coríntios, com qual calma ele escreveu aquilo, com o maior dom da retórica. Mas a retórica significa tentar convencer com a palavra as pessoas a crerem que você quer que eles creiam, aceitar a discussão, o debate, ganhar o debate. Então, Tertulo, orador. 22. Sendo este chamado, Tertulo começou a acusá-lo, dizendo, olha a linguagem formal aqui, visto que por ti gozamos de muita paz e por tua providência são continuamente feitas reformas nesta nação, em tudo e em todo lugar reconhecemo-lo com toda gratidão, ó excelentíssimo Félix. Mel está saindo da sua boca. É um orador. É um advogado de acusação. Ele está acusando mesmo. 4. Mas para que não te detenha muito, já deteve bastante, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouças por um momento. Vai esticando. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo e chefe da seita dos nazarenos. Paulo já foi elevado a chefe da seita dos nazarenos, o qual tentou profanar o templo, e nós o prendemos, e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, nolo tirou dentre as mãos com grande violência. A violência era deles, não era do romano, não. Mandando aos acusadores que viessem a ti. Bom, até aí está tudo bem. E tu mesmo, examinando-o, poderás certificar-te de tudo aquilo de que nós o acusamos. Os judeus também concordam na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Agora, Paulo vai falar, versículo 10. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu, porquanto sei que há muitos anos és juiz sobre esta nação, com bom ânimo faço a minha defesa, pois bem podes verificar que não há mais de 12 dias subi a Jerusalém para adorar. 12 dias, tudo isso aconteceu num período de 12 dias. E que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem amotinando o povo, quer nas sinagogas, quer na cidade. Nem te podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te isto, que seguindo o caminho a que eles chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Jogando um pouquinho de areia de novo. Por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa diante de Deus e dos homens. Vários anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e fazer oferendas, e ocupado nestas coisas me acharam já santificado no templo, não em juntamento, nem com tumulto, alguns judeus da Ásia, falei para você que era a turma, e os quais deviam comparecer diante de ti e acusar-me se tivesse alguma coisa contra mim.
Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam quando compareci perante o Sinédrio, a não ser que acerca desta única palavra, que estando no meio deles bradei, por causa da ressurreição dos mortos, é que hoje estou sendo julgado por vós. Vamos parar aqui. Paulo falou a sua parte. E nós vamos pegar no versículo 22 e continuar. Paulo vai falar, Félix vai falar, Paulo vai ficar muito tempo na prisão, até que, enfim, ele vai chegar a Roma. Mas isso é uma outra história para outra hora. Até semana que vem.